Beleza, galera? Hoje é dia 21 de janeiro de 2017 e no vídeo de hoje vamos refletir um pouco aqui sobre a morte do Teori Zavascki, ministro do Supremo Tribunal Federal. Várias pessoas aí comentando sobre atentado terrorista, sobre teoria da conspiração e outros falando que foi um simples acidente por acaso ao léu. Eu, na minha opinião, o que eu acho? Para mim, foi um atentado terrorista. Na minha opinião. Por quê? Porque o que eu vou falar agora aqui, eu vou dar minhas bases para eu ter tirado essa conclusão aí. Por quê? É muito esquisito. É muita coincidência para falar que foi um simples acidente. Então vamos lá. Em maio de 2014, foi publicada a Lei 12.970, de 8 de maio de 2014, que fala sobre o quê? Essa lei dispõe sobre as investigações do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e o acesso aos destroços de aeronave e dá outras providências. Ou seja, essa lei aqui ela torna sigiloso o processo de investigação envolvendo acidentes aéreos. Essa lei aqui foi publicada... fechei a página aqui. Essa lei, como eu falei, ela foi publicada dia 8 de maio de 2014. No artigo 5º diz o seguinte: esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, não precisou daquele período de vacatio legis, ela já entrou em vigor dia 8 de maio de 2014. Dia 13 de agosto de 2014, vai calculando as datas. Vamos lá, notícia. Aeronave cai, atinge 3 imóveis e deixa 10 feridos no litoral de São Paulo. Essa aqui foi a queda do avião do Eduardo Campos, certo? Então um pouco depois da promulgação dessa lei que torna sigiloso aí o processo de investigação de acidentes aeronáuticos. Aí, dia 19 de março de 2016, ano passado, outra notícia. Queda de avião deixa 7 mortos na zona norte de São Paulo, no qual morreu o empresário Roger Agnelli, que tinha relação com a Vale do Rio Doce. E aí, por fim, nessa última semana, esse acidente aí com Teori. Avião é o meio de transporte mais seguro do mundo. Segundo, né, na verdade, mais seguro do mundo. Só perde pro elevador. E aí o avião está em segundo. E aí, sucessivamente no Brasil, nesses últimos tempos, estão morrendo personalidades importantes, né? E repetidamente. E impressionante ou coincidência ou não, após a promulgação dessa lei aí do cala-boca, né? Vamos falar assim. Então você começa a analisar esses fatos, fica muito esquisito, no mínimo. Então, a Teori estava para homologar a delação premiada da Odebrecht, com políticos envolvidos ali, dentre PMDB, PSDB e etc., não só PT, várias pessoas, e aí misteriosamente ele morre. Na época do regime militar acontecia isso muitas vezes, atentados terroristas. A diferença é que na época a estratégia dos esquerdistas, na época lá, os revolucionários, era diferente. Eles faziam um atentado, iam lá e jogavam os panfletos dele lá, por exemplo, a LN, para ver quem foi a LN que praticou o atentado terrorista, para eles se promoverem. E na época não tinha não tinha uma pessoa específica, o que importava era a repercussão da morte da pessoa. Então, nesse caso do Teori, a repercussão muito grande, morrendo um ministro do Supremo Tribunal Federal, independente da linha ideológica dele, beleza? Foi posto lá pela Dilma, mas enfim, a repercussão da morte dele é grande. Só que do regime militar para cá, a estratégia mudou muito da esquerda. Então, saíram da violência, porque sabia que na violência eles teriam prejuízo e foram para a parte mais intelectual, vamos falar assim, para a guerra cultural e etc. Então, eles fazem as coisas por baixo dos panos. Então vamos supor que colocaram uma bomba nesse avião do Teori e explodiu, morreu, beleza. Teve uma repercussão grande, legal, mas ninguém vai achar o culpado desse acidente. É o que aconteceu lá com o prefeito de Santo André. Todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe, tal, né? Todo mundo sabe e tal, mas não acontece nada, né? Abafa. Nesse caso do Teori também ninguém vai descobrir. Sabe quando vai descobrir isso aí? Daqui a uns 30 anos. Quando vier uma testemunha que falar que aconteceu tal coisa e ela guardou provas a respeito disso e vai lá e
mostra o que foi. Mesma coisa que vai acontecer com o Eduardo Campos, com o empresário aqui que morreu, e nesse caso do Theory. Vai ser a mesma coisa. Ninguém vai descobrir e vai acabar morrendo como acidente de trânsito, como mero acidente, né, vamos falar assim, e vai morrer por aí. Então, esse vídeo é apenas para refletir a respeito dessas coincidências que estão acontecendo aí, certo? Quem que vai ganhar com isso, com a morte dele? Muita gente, principalmente os envolvidos na Lava Jato, inclusive Michel Temer, óbvio. Mas só que a cúpula inteira. Por quê? Porque os processos que estavam na mão do Theory vai passar para outro ministro. Ou a presidente do Supremo, a Camiluça, vai escolher dentre os que sobraram quem que vai relatar esses processos, quem que vai pegar esses processos para ele, ou vai esperar o Temer nomear outro ministro para assumir a pasta, para assumir o lugar do Theory. E esse novo ministro que assumir vai demorar um bom tempo, porque não é tão de uma hora para outra, passa pela sabatina do Senado e aí vai aquele rolo até ele assumir. Assumiu, vai pegar todo esse pedido de delação premiada, esse pedido de acordo de homologação de delação premiada, vai ter que ler tudo, vai demorar um bom tempo. Se ela passar para outro ministro ali dos que sobraram, talvez esse tempo para analisar esse pedido de homologação da delação premiada seja mais rápido, porque a pessoa já está lá inteirada dos assuntos, mas se for um novo vai demorar. Mas vamos ver o que vai acontecer aí nos bastidores. Eu acho, como o Supremo é maculado junto com o Legislativo e Executivo, aquele bolão, é tudo um acordão, eu imagino que vão esperar nomear um próximo ministro. Espero que eu esteja errado. Se bem que, sei lá se eu espero que esteja errado também, porque quem assumir vai ser truta do Temer, então também vai passar o pano para ele. Mas quem está lá já era truta do PT e da esquerda, então não tem... Resumindo, sabemos que vai demorar. A homologação dessa delação premiada, se ocorrer, vai demorar. Mesmo porque quem assumir vai ficar com medo agora de ser morto também. Então a gente vai ficar nessa pegada aí, beleza? Só um videozinho aí pra gente refletir a respeito dessa morte do Theory, beleza? Forte abraço!